Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Então já deixa aquele like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje o vídeo tá muito top. Flamengo Internacional vai se enfrentar num confronto histórico, galera. E quem será que vai se sair melhor? Vamos analisar tudinho aqui. Então por isso, fica até o final do vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E é isso aí. Os créditos na descrição. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. O Inter, com o caminho de todo mundo já desenhado, rumo à glória eterna. A seleção começa agora com o Ricardinho, Pedro Moreno e Natais Matos. E a pergunta é óbvia. Quem se deu bem, quem se deu mal nesse sorteio? Bem-vindo à seleção. Primeiro, parabéns atrasado, né? Obrigado. 50 semana passada. Vocês sabem a importância que você tem na minha carreira, então... Obrigado. Sigamos honrado. firmes e fortes aqui. Fico honrado. Você agora nessa grande idade. Boa tarde, Pedro, Ricardinho. Baita sorteio, né, Rizek? Assim, de jogos equilibrados, de um lado muito forte, de um outro lado que faz com que todo mundo acredite que tá mais favorável aos brasileiros. Eu acho que tá difícil também. Agora, vai ser uma outra Libertadores, né? Essa parada para o Mundial, a gente volta com outro cenário e até lá muita coisa vai acontecer. E eu acho que a janela, inclusive, do meio do ano agora, essa janela do Mundial, ela pode ser muito benéfica para equipes que têm dinheiro. E eu quero dizer isso sobre o Botafogo, que foi exatamente a virada de chave do time no ano passado, né? Embora ele já estivesse bem até o meio do ano, quando abriu a janela, ele foi lá e fez contratações incríveis e o time terminou o ano da forma como terminou. Então, assim, gente, não dá para cravar nada pensando no que a gente está vivendo hoje em relação aos times brasileiros, porque acho que a janela do meio do ano vai ser, mais uma vez, determinante para o segundo semestre. Fala, Pedro. Quem se deu bem, quem se deu mal nesse sorteio? Bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, Aninha, Maestro, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Assim, é um prognóstico difícil de se fazer, porque a gente está falando hoje de um contexto, mas as partidas vão ser realizadas daqui a 2 meses. Sendo que para várias, né? Mas para os brasileiros, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e o River, ainda vai ter uma disputa de um Mundial nesse meio do caminho. E uma janela, né, cara? Tem por exemplo, a Ana estava falando de questão de Botafogo de reforços, mas o que a gente tem ouvido de falar de janela para o Botafogo é algo muito ruim, que é a possível saída de Cuiabano, Jair e Igor Jesus para o Nottingham Forest. Então, assim, muita coisa pode mudar daqui até lá. Hoje, a gente olha para esse chaveamento, a gente vê o lado direito, que é o lado de Flamengo e Inter e Fortaleza, está desequilibrado. Eu acho que é um lado, pensando em confrontos, em tamanhos de equipes, um lado um pouco mais acessível com relação à chegada na decisão. Por que você acha isso? Porque do outro lado você ter São Paulo, Botafogo, Palmeiras, River Plate, eu acho que é um lado mais pesado. Agora, obviamente, você tem aqui para o Flamengo um confronto de oitavas de final contra o Internacional, confrontos contra brasileiros. É um confronto muito pesado. Do lado direito você tem o Racing, que eu acho que tem que estar ali nessa prateleira das equipes que vão disputar o título da Libertadores. Exato. Pelo que tem feito. Mas acho que em termos de tamanho, de peso, de camisa, na altitude, que é o grande trunfo da LDU, o Flamengo, no primeiro tempo, poderia ter feito 2-0 na LDU. Só que passando da LDU pode pegar um São Paulo nas quartas de final. Então, assim, não tem muito... Quem se deu bem ali muito no iniciozinho, porque o chaveamento da sequência já vai ser muito complexo. Mas é isso, é Libertadores, não tem muito como ter um caminho fácil até a decisão. Para ser campeão, vai ter que ter pedreira. Ricardinho, boa tarde, bem-vindo. Bem, Zeke, boa tarde, Ana, Pedro e a todos. Eu acho que a análise de hoje, se a gente for fazer em cima do que os times estão jogando, do que a gente analisou na primeira fase da Libertadores, talvez a nossa análise ela seja um pouco diferente, mais próximo desses confrontos, porque nesse hiato aí a gente vai ter Mundial, né? A gente vai ter Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter janela, a gente vai ter alguns clubes que nesse momento, vou citar um brasileiro, por exemplo, o Inter, que não está no seu melhor momento, mas que já esteve, né, algum tempo atrás, meses atrás, muito bem e hoje não está, que pode se recuperar por esse confronto do Flamengo. A gente tem os reforços, sim, né, de alguns clubes, ou até, de repente, a ausência de jogadores importantes. Estou falando dos clubes brasileiros, a gente não sabe o que acontece nessa janela. Então, assim, a análise de hoje é de que do lado daqui, você vai ter o Flamengo, por exemplo. Eu tenho certeza que nem o Flamengo nem o Inter queriam esse confronto agora, né? Por mais que eu entenda que se o Flamengo no seu
no seu melhor momento, né, no seu dia, é um time muito duro de ser batido, é um time muito forte. Tanto o que possa entrar jogando, quanto as opções que o Felipe Luiz tenha. Mas o Inter pode se recuperar, e é um time que em algum momento fez grandes jogos, né? E como tem muito tempo, é um confronto pesado, principalmente porque a decisão vai ser em Porto Alegre Inclusive foi convocado agora para a seleção argentina, meio-campista, excelente jogador, está sendo especulado em clube europeu. Então, daqui a 2 meses pode não jogar o mata-mata da Libertadores. O Estudiantes, que foi primeiro no grupo do Botafogo, encarra o Cerro Porteño, que foi segundo no grupo do Palmeiras. Vantagem dos argentinos aqui também, né? Também. Eu acho. Sim. Também. E Flamengo e Inter, muita alternativa, assim, pensando em Campeonato Brasileiro, sem traçar paralelos, se eles são maiores ou menores do que os argentinos em questão. Mas é o mata-mata mais, assim, inusitado que a gente teve em decisão de Campeonato Brasileiro até hoje, vencida pelo Coritiba no Maracanã, nos pênaltis. Diga. Se me permitirem, assim, e com todo cuidado, mas me pediram hoje para fazer um paralelo. O Platense a gente poderia comparar com qual clube? Acho que no Rio de Janeiro, comparar com o Bangu é uma comparação justa, e em São Paulo comparar com a Portuguesa. Times tradicionais, que têm torcida, que por momentos estiveram na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, por outros momentos em divisões inferiores. O Platense até 2021 fazia 22 anos que não jogava a primeira divisão, voltou em 21. Então acho que dá para traçar esse paralelo se a gente quiser fazer uma comparação do que seria um título no Brasil. Quem que teria ganhado um Campeonato Brasileiro? Acho que fazer essa comparação com a Portuguesa em São Paulo, com o Bangu no Rio de Janeiro, é uma comparação que cabe. Tá bom. Obrigado, Sibila. Grande abraço para você, meu caro. Até a próxima aqui no Seleção. Vamos para o nosso campeonato. Vamos debater qualidade. Até porque emoção a gente sabe que nunca falta. Quando você olha as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, vê o Flamengo líder, de volta à liderança com 24 pontos, seguido pelo Cruzeiro 23, o Bragantino 23, o Palmeiras 22. O Palmeiras caiu de primeiro para quarto. Né? O Flamengo assumiu a liderança, o Cruzeiro assumiu a vice, o Bragantino é o terceiro. O Fluminense encostado neles, né? Chega a 20 pontos, está a 4 do líder. E o Bahia, nesse momento, fechando o G6, que é a zona da Libertadores, caso o Botafogo vença o Ceará quarta-feira, o Botafogo toma do Bahia a 6ª posição, mas por enquanto é o que temos. Você conclui que o problema do Campeonato Brasileiro, põe aqui pra gente, por favor, o problema do Campeonato Brasileiro não é a emoção, nunca foi. A gente sabe que aqui emoção não falta. Agora, passadas 11 rodadas, eu acho que dá para ficar com gosto amargo, que a gente tem visto poucos bons jogos. E vou falar assim, olhando esse painel, tem pouco time no Brasil, na minha opinião, que mereça a sua atenção se você não é torcedor dele. Né? Então, assim, claro que o palmeirense vai ver o time dele, o corintiano vai sofrer com o time dele, o santista vai querer ver o time dele sempre. Agora, pensando na qualidade, no entretenimento, você não é torcedor de um clube, mas quer curtir um bom espetáculo. Olha, vou ser realista e vou dizer que o Flamengo, o time das goleadas, né, do 5-0 no Fortaleza, do 6-0 no Juventude, do 4-0 no Corinthians, tirando o Cruzeiro, que eu vi também fazer grandes jogos, Cruzeiro 3-0 Bahia, o jogo de ontem contra o Palmeiras, tirando esses dois, assim, tá difícil encontrar time para te divertir no Campeonato Brasileiro no momento. Tá difícil, cara. Eu posso só acrescentar um ponto? O que eu acho em comum de todas essas equipes, somando o Mirassol, não estou falando que eles estão jogando, que o jogo é bonito, mas para mim são as melhores equipes treinadas no Brasil. Elas executam tudo bem, assim, claro que tem derrotas. Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Não, Bragantino, Palmeiras, Fluminense, Bahia e Mirassol. Acho que, assim, são as equipes que têm melhores treinamentos, assim. Dentro dessa realidade que a gente fala de muitos jogos, muitos treinadores falando que não tem tempo para treinar, pouco tempo para treinar. Mas se a gente for pegar os principais jogos do futebol brasileiro, desse Campeonato Brasileiro, ou você tem uma equipe que faz um primeiro tempo bom e no segundo morre, Fluminense. Ou você tem uma equipe que começa muito lento o jogo, dormindo e depois acende. O Internacional é uma equipe que tem acontecido muito isso. Começa o jogo numa intensidade completamente diferente, aí no segundo tempo, então assim, dificilmente a gente consegue ver uma equipe que comece o jogo numa toada, numa intensidade, pressionando e consiga terminar o jogo, mesmo com 5 substituições. Então, para mim, a parte física tem uma relação assim muito direta. Essa quantidade de jogos, praticamente todos os times que jogaram que jogaram Libertadores e Estadual e Campeonato Brasileiro fizeram nesse mês de maio agora 9 jogos em 30 dias. Acho que mais da metade da tabela teve um calendário de 9 jogos em 30 dias no mês. Poucos motivos para você não ir no cinema ou não fazer qualquer outra coisa durante os 90 minutos de um jogo, se você não é torcedor daquele time.
E eu acho que a gente devia se preocupar com isso, cara, porque isso é o futuro do produto, entendeu? Não, e não é só o futuro do produto, eu acho que é o futebol brasileiro. Exato. E aí, vamos abranger um pouquinho mais, é a formação do jogador brasileiro, né? Da base do jogador, dos jogadores de base que todo o tempo estão surgindo aí para os grandes times, alguns negociados muito jovens, né? Pela necessidade dos clubes, pela performance, mas muitas vezes acho que ainda não completamente formados, né? Porque eles terminam essa formação fora. E mesmo os nossos grandes jogadores, a gente vai analisar os últimos. Hoje, vamos falar do Vinícius Júnior, que, né? Ele saiu daqui e ficou quantos anos lá no Real Madrid para poder se adaptar e para poder ser o Vinícius Júnior que ele é hoje? Vai fechar. Mas quantos estrangeiros podem na Inglaterra e na Espanha? Cara, depende, conceito de comunitário, né? Então qualquer jogador que nasce na Europa não é estrangeiro na Inglaterra. Muita paciência para o garoto maturar, né? A gente quer que o garoto, muitas vezes ele está mal formado e quando ele chega na equipe principal, se ele não joga bem, é o que eu falo, eu uso sempre esse exemplo, mas tem inúmeros, né? O Flamengo ele vai gastar dinheiro com o Michael e o Luiz Araújo e ele não tem na base um jogador que supra essas duas necessidades. Eu não estou falando que eles são jogadores ruins, não é isso. O Luiz Araújo é incrível, o Michael é um jogador que muito solícito, que, né, ajuda muito. Mas como que na sua base de um time tão organizado financeiramente você não tem dois jogadores com esse perfil? Você precisa gastar muito para trazer de fora. Porque a gente também não dá tempo para maturar. E também temos dificuldades na formação, dificuldades nas categorias de base. A gente fala muito do Palmeiras, dessa revolução que o Palmeiras fez na base, e hoje a base é uma realidade para o time principal do Palmeiras. Mas quanto tempo demorou para isso acontecer? Mais de 10 anos de trabalho. E com muitos estrangeiros também no time. O Palmeiras segue revelando. Então eu acho que é uma questão segue gastando de clube também. a clube, claro. Gente, o Real Madrid, o time titular, o 11 ideal do Real Madrid, o time titular do Real Madrid não tem um jogador espanhol. Se você for pegar... O City não tinha então, há mas 5 eu anos, sei, gente, mas veja bem, desde que esse cara seja melhor daquilo que você forma. Sim, o problema é que aqui no Brasil, claro, o problema é que aqui no Brasil claro, você contrata o jogador e ele não é melhor daquele menino que está começando na base. Aí é gestão. Porque a gente está falando da Inglaterra, beleza, os caras levam o estrangeiro, eles levam os melhores do mundo. Agora eles estão levando o menino aqui do Palmeiras, o Estevão, que é o destaque. Financeiramente o Chelsea vai lá, comprou e vai levar ele. Tá tudo certo. O problema é quando você traz o cara, e vou repetir, não é nada contra os estrangeiros. Você pega um Arrascaeta, ele é craque. Há quantas temporadas? Eu estou falando que é um número tão grande e aí você acaba tolhindo o espaço do... É isso que eu estou falando, entendeu? Não é trazer simplesmente por trazer. É você identificar, aquele cara me ajuda, então tá bom. Não, eu não tenho um jovem na base com investimento, porque vamos combinar também. Qual é o nível de investimento, eu digo, de valor e de estrutura que os clubes hoje oferecem na base? Cara, tem times hoje de base do futebol brasileiro que oferece estrutura e profissionais que time de Série B do brasileiro não tem. Essa é a realidade. Tem time de Série B de Brasília que não tem a estrutura que, com todo o respeito, que o Flamengo tem na base, que o Palmeiras tem na base, né? Atlético Paranaense. Então, assim, é sobre isso que eu estou falando. É você identificar a qualidade. Tem? Tá tudo bem. Não tem. Poxa, eu tenho que dar espaço para o jovem, né? Perfeito. Essa que é a questão. Vamos para o baile do líder. Já tivemos essa DR aqui sobre a qualidade do campeonato. Vamos para o baile do líder. Fortaleza hoje talvez não seja parâmetro, né? O Vasco, por exemplo, que é consenso aqui, é um time cheio de problemas, pegou o Fortaleza em casa e passou o carro. O Vasco parecia o City contra o Fortaleza. Mas vamos falar das duas coisas, a fragilidade do Fortaleza e a qualidade do Flamengo, que fez contra o Fortaleza aquilo que não conseguiu fazer contra o Tátira no meio da semana. Um time também fraco, ele teve dificuldade ontem, pegou o Fortaleza no Maracanã, já peço que a gente rode os melhores momentos, sem mais delongas, e passou o carro, né? Acelerou e fez 5-0 diante da sua torcida e, assim, com lances bonitos, jogando bem e assumindo a liderança do campeonato. Eu sei que a fragilidade do Fortaleza assusta, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso e aproveitou. Aliás, é o time das goleadas no campeonato, né? 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza, chega a 24 gols, o melhor ataque da competição. Olha o passe do Ortiz. É um passe de, como o Júnior disse, né, na transmissão, um passe de camisa 10, né? O Léo Ortiz, para mim, é disparado o melhor zagueiro do futebol brasileiro e já há mais de uma temporada.
Agora, eu acho que o Flamengo de ontem... Olha o espaço, cara. Olha como o Fortaleza era presa fácil. E aí você pega um Gerson, com a qualidade no passe que tem, com aquele espaço, sem nenhuma pressão, jogadores de velocidade para fazer infiltração, assim, foi um completo baile. Agora, acho que diferente do que foi o jogo contra o Tátira, onde o Felipe Luiz bateu muito na tecla da questão do aproveitamento na frente do gol, mas eu acho que ontem o Flamengo foi além disso. Eu acho que não foi só o aproveitamento nas finalizações, que foi melhor o gol do garoto do Everton, aí a batida também muito bem feita da entrada da área. Eu acho que não foi só o aproveitamento na frente do gol, não. Eu acho que o Flamengo, como conjunto, como a triangulação, troca de passes, movimentação muito intensa dos jogadores de frente, eu acho que o Flamengo foi melhor como um todo. Porque fica parecendo que contra o Tátira o Flamengo fez uma grande partida e só faltou a bola entrar. E não foi isso que faltou contra o Tátira. Faltou muito além do que só a questão da finalização. Porque quase que a bola do Tátira entrou. É isso. Ontem não. Ontem foi o Flamengo completo. E essa fome de fez 1, fez 2, fez 3, não parou. Substituiu, entrou as alterações, o time mantinha a mesma intensidade, a mesma rotação, a mesma movimentação. Cara, o Flamengo fez 5, a gente está vendo os melhores momentos, poderia ter feito 6, 7, assim, tranquilamente. Então, a questão do Flamengo é essa, que o Flamengo aplica uma goleada contra o Juventude. Até o Michael ontem guardou um golaço, o cruzamento do Varela, que é um jogador também que a gente vai olhar. Até o Michael, hein, Pedro Moreno? Porque era um jogador que costuma ser criticado pela torcida. A chapada que ele dá ontem entrou muito bem no jogo. Michael, Bruno Henrique foi bem ontem também. O Varela, o Varela é um jogador também muito criticado pela torcida do Flamengo. Tá jogando bem como lateral, às vezes que entra como volante. Acho que já passou essa fase da crítica ao Varela, né? Não sei não. Hoje o Varela tá jogando mais do que hoje. Não, é isso que eu tô falando. Hoje. Mas é um jogador que você pega toda a passagem do Varela pelo Flamengo. Sim, tô falando é um jogador hoje. Que vira e mexe, a torcida torce o nariz. Na era Felipe Luiz, o Varela se transformou e hoje tá muito bom. Inclusive, quando precisa, joga improvisado do outro lado. Exato. Inclusive, ou de meia. Na lateral esquerda. Inclusive, o GE trouxe a informação no sábado de que nessa semana deve ser renovado o contrato com o Varela. Já contei aqui algumas vezes, mas ninguém assiste sempre o programa, conto de novo. No começo do ano, o Boto e o Felipe Luiz chamaram o Varela para conversar e avisaram o Varela que queriam renovar o contrato com ele. O jogador se surpreendeu, falou, mas vocês gostam de mim? Sou tão criticado. É isso. Não, a gente adora a comissão técnica, né? E a gente vai dar muita força para você. E está acontecendo exatamente isso. Jogando de lateral direito, de esquerda, no meio. Hoje, o Wesley perdeu a posição para o Varela. Eu achei ele um jogador fundamental. O Wesley é um jogador de seleção brasileira hoje. Eu acho que hoje ele é banco do Varela no Flamengo. Acho não. Ele virou banco do Varela. Já avisou que a linha de defesa dele inteira... É banco? Danilo é banco, Danilo é banco, o Wesley é banco. Não, mas o Varela é um jogador fundamental. Eu já achava isso. Eu tenho alguns amigos que são bem críticos ao Varela também, o Flamengo são bastante críticos. Eu falava, gente, mas ele é muito útil. Porque se precisa, ele joga improvisado na outra lateral, ele joga de mim, mas quem faz tudo não faz nada. Pelo contrário, eu acho que ele ajuda muito, porque você pega um elenco que é um bom elenco, e você tem um jogador versátil que pode jogar em 3 funções, eu renovava com ele já de olhos fechados. Só para completar com relação ao Flamengo, acho que o desafio do Felipe Luiz, e é o que ele tem sido cobrado constantemente nas coletivas, é exatamente um Flamengo regular. Porque a gente vê de um Flamengo que mete um 6-0 no Juventude e na sequência faz 2, 3 jogos ruins. Aí vai lá, massacra o Corinthians e aí na sequência faz mais 2, 3 jogos ruins. Aí 5-0 contra o Fortaleza. Qual vai ser? É que agora a sequência do Flamengo também é um Mundial, não é muito parâmetro, mas... tanto para o Mundial, mas a sequência pós-Mundial é um Flamengo que seja um pouco mais regular. Porque, cara, se você, com esse time, com a qualidade que tem, com a diferença de elenco que o Flamengo tem para a maioria dos outros clubes do futebol brasileiro, se conseguir alcançar uma regularidade, é muito difícil a gente não imaginar o Flamengo brigando pelo título até o final. Acima do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras conseguiu igualar, tá próximo. Por isso que eu acho que, assim, tá bem próximo. Com certeza o Palmeiras vai entregar muita competição esse ano. O Palmeiras vai disputar todos os títulos, com certeza absoluta. Mas estou sentindo falta de mais jogo, assim, de mais jogo atraente do Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. O Wesley ficou no banco ontem, reserva, por isso que, assim... Eu acho que o Varela ganhou a posição. O Wesley vai para a seleção hoje como reserva do Flamengo. E eu queria falar da campanha do Flamengo. O Flamengo é um time de 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Que é a derrota para o Cruzeiro, como visitante. Chama atenção o ataque. O Flamengo está muito descolado dos outros, com 24 gols. Ele é o único time que tem mais de 20 gols no campeonato, né? Que tem mais de 2 gols de média no campeonato, que é o time das goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza.
Então, assim, é um time que está com uma volúpia ofensiva muito alta, muito alta. Não tomou gol em 8 dos 11 jogos, não é só na frente que se destaca, tem um setor defensivo também, está com a melhor defesa, está com o melhor ataque. E quando a bola chega no gol, o Rossi está pegando tudo. Tudo, inclusive pênalti, né, contra o Palmeiras na semana passada. Não ser vazado em 8 dos 11 jogos, eu acho que é muito significativo. E tem o artilheiro e craque da competição até aqui, que é o Arrascaeta. Que eu acho que é importante falar do planejamento do Flamengo para esse retorno do Arrascaeta esse ano, né? O Flamengo decide, no fim do ano passado, esticou a corda o quanto deu para vencer a Copa do Brasil. Aí decide fazer uma cirurgia no joelho de limpeza para que ele voltasse bem nesse ano. A gente está rodando aqui todos os gols do Arrascaeta no campeonato. E nem em todos os jogos ele jogou bem. Esse é o jogo contra o Vitória, ele não vinha bem. Aí ele fez um golaço. Contra o Grêmio, ele botou o jogo embaixo do braço, marcou 2 gols, 2 belíssimos gols, e foi uma exibição de gala do Arrascaeta. Os gols do Arrascaeta no campeonato não são gols normais, eles são gols bonitos, cara. E é um jogador que o Felipe Luiz claramente adiantou no desenho do time. É isso que eu ia falar agora. Claramente adiantou. Com exceção desse gol contra o Grêmio, a gente vai ver, a maioria dos gols que o Arrascaeta faz são gols que ele tá ali ou na meia-lua ou já dentro da área. Ele tá jogando assim muito mais perto do gol e próximo ali de associação com jogadores, seja jogue Bruno Henrique, jogue o Pedro ou dos jogadores de lado. Agora, para isso você tem que ter um mecanismo do restante do time que entregue fisicamente para esse cara estar jogando, esse meia tá jogando mais próximo do gol. Como é, por exemplo, o Memphis no Corinthians, o próprio Garro também. Deixa eu ver o meu camisa 10. Como é que você está vendo o desempenho do Arrasca, Ricardo? Ele é um jogador que faz a diferença e ele, inteligentemente, ele joga muito próximo da área, né? Pelo menos essa temporada. Ele teve alguns momentos, eu acho que assim também com o Jorge Jesus, quando era um treinador, também de proximidade de área. O jogador com a característica dele, a gente fala de um meia atacante, né? Que ele arma o time quando ele tem essa condição de entrada da área, mas ele chega na área para finalizar. E acho que esse é uma característica muito importante do Arrascaeta essa temporada. O Felipe Luiz dá essa liberdade para ele, de uma função sem a bola, para ele poder ajudar, porque hoje todos os jogadores têm que ajudar dentro da característica dele. Lógico que ele não vai roubar a bola, não vai roubar o número de bolas que o Gerson, que qualquer volante do Flamengo, né, o Pulgar rouba, mas ele vai te entregar com a bola aquilo que o time precisa, que é o poder de decisão, que é a qualidade técnica, que é colocar o companheiro em condições, que é chegar para finalizar. Tem algumas frases no futebol que mesmo com essa mudança de velocidade de jogo e tal, que nunca vão mudar. Meia que entra na área faz gol. Isso desde a escolinha do futebol é dito e vai ser sempre assim. Um meio-campista que opta por entrar na área, e nem sempre eles gostam, né? Eu fui um meio-campista que, quando eu era jovem, eu tive vários treinadores que falavam: entra na área para fazer gol. Entra na área para fazer gol. A gente sempre quer ter a bola no pé e sempre ficar na intermediária, porque quer jogar de frente. Quando você tem a iniciativa de entrar na área, você sempre vai ter uma condição e técnica de finalizar. Por que ele faz os gols bonitos, golaço? Porque ele tecnicamente é acima. Quando ele se depara com o goleiro ou com o zagueiro, o raciocínio dele é muito mais rápido do que muitas vezes quem está defendendo. Com um toque na bola, ele não precisa dar porrada. Ele simplesmente tira a bola do goleiro e ele consegue fazer o gol. Você vai ver ele chutando no peito do goleiro, em algum momento pode até ser uma bola de primeira, a bola vai, mas normalmente se ele pegar cara a cara, o goleiro vai sofrer, o zagueiro vai sofrer, como o Vitória, né? O Vitória, o zagueiro estava na frente dele, não foi? O que ele fez? Ele só deu um biquinho. Você fala, pô, o gol de bico também é bonito e também vale. Então, o gol que ele fez ontem, por exemplo, o Léo Ortiz deu uma assistência para ele. Mas você viu a batida cruzada? Se é outro jogador que não tem a condição técnica, ou chuta no peito do goleiro, ou quer bater do lado onde o goleiro, vamos dizer assim, pode defender, que é o lado esquerdo. A partir do momento que você bate a bola cruzada, a reação do goleiro é mais difícil para qualquer goleiro. Então, assim, a diferença técnica dele e essa postura de posicionamento faz com que ele hoje seja o artilheiro do campeonato, o jogador de destaque que faz a diferença, né? Se você deixar ele no jogo do Corinthians, por exemplo, os volantes do Corinthians demoraram 30 minutos, 40 para perceber que ele estava jogando sozinho na intermediária.
foi o tempo que precisou para fazer os gols e para fazer a diferença no jogo. Ricardinho falou desse meia que circula a bola, aparece na área para finalizar, né? Saudades. Agora... Só uma coisa importante, desculpa, Pedro, só para pegar esse raciocínio em relação ao Arrascaeta, eu acho que o Felipe Luiz foi muito feliz, porque a gente fala, na ausência do Pedro, né, a gente fala de algumas... como é que vai resolver, né? Porque quando ele saiu lesionado, era então o melhor 9 do futebol brasileiro. Em nenhum momento a gente falou assim, nossa, o Flamengo está sofrendo a falta do Pedro. Claro que ele fez falta, né? O Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique, colocou uma outra forma do time atacar, mas essa tomada de decisão de trazer o Arrascaeta fisicamente bem para jogar mais próxima da área foi uma sacada de gênio. Se a gente fala assim, se é um outro técnico... A gente elogia o Felipe Luiz toda semana, mas se é um outro técnico, caramba, o técnico estrangeiro, nossa, revolucionou a forma do Arrascaeta jogar. Porque ele estruturou muito bem a marcação do meio-campo com os volantes, seja o Everton Araújo, o Pulgar, o Gerson, né, que segue mais uma temporada muito boa. E a movimentação dos jogadores de lado. Então, o Arrascaeta ele não tem aquela necessidade de voltar recompondo toda hora. Então, ele se desgasta muito menos. Quando o Flamengo recupera a bola, que é muito rápido, na intermediária do campo de defesa, ele já está bem posicionado próximo da área para finalização ou para servir um companheiro. Ele tem jogado com muita liberdade. E quando ele não tem liberdade, ele encontra espaço, né? Ele é um jogador que encontra espaço. Fisicamente, ele está sobrando, então ele está marcando o gol de semana sim, semana também. E assim, falando ainda sobre essa questão da mudança de posicionamento do Arrascaeta, a gente está vendo aí a análise tática, como que ele se posiciona muito bem entre os dois zagueiros e o passe do Léo Ortiz, que é fantástico. Mas aí a gente vai ter que enaltecer também, mais uma vez, a qualidade que é o elenco do Flamengo. Porque você abrir mão do seu camisa 10 como meio armador para jogar mais na frente, o Felipe Luiz só consegue fazer isso porque os jogadores que ele tem no meio campo, na verdade, são armadores. Você pensa o Gerson jogando, olhando o jogo de frente, é um armador. De La Cruz, quando está à disposição, é um armador. O Léo Ortiz é um armador. O Pulgar tem uma qualidade do passe absurda. Então, assim, ele pode colocar o camisa 10 dele mais perto do gol, porque ele tem vários outros, entre aspas, camisas 10, que se pega essa bola no meio campo tem capacidade de conseguir armar o jogo. Se você for olhar elenco e equipes espalhadas pelo futebol brasileiro, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder pegar, vou pegar o meu meia, camisa 10 aqui, vou botar ele jogando mais perto do gol ali, porque eu tenho outros jogadores por trás para poder armar o jogo para mim. Não é todo mundo que tem consegue. Dificuldade. Ele tenta fazer isso com o Richard Rios, mas ele não consegue, porque o Martínez não consegue acelerar, não consegue. Ontem a gente estava debatendo no fechamento sobre o Pedro. Será que o Pedro, no momento, está disputando posição com o Bruno Henrique? Porque o Pedro ficou no banco ontem. Fiquei com essa pulga atrás da orelha e a gente levantou aqui no Seleção os últimos 5 jogos do Flamengo, para ver como foi. E é difícil estabelecer se o Pedro perdeu a posição, se o Bruno Henrique é o titular. Os últimos 5 jogos contra o Botafogo, os dois jogaram juntos, né? Aí o Pedro saiu aos 16 do segundo, junto com o Bruno Henrique, naquele empate de 0-0, em que o Botafogo, na nossa opinião aqui do Seleção época, jogou melhor. Aí veio a partida contra o Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil. O Pedro jogou os 90 minutos. O Bruno Henrique não jogou essa partida. Contra o Palmeiras, jogo grande, né? O Pedro, banco. Jogo grande, valendo as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique foi o titular, saiu aos 40 do segundo tempo, já com a vitória construída. E o Pedro entrou aos 40 do segundo tempo. Então o Pedro não participou daquele jogo tão pesado. Contra o Tátira, o Pedro foi titular, saiu aos 24 e o Bruno Henrique entrou no intervalo. E contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi titular, saiu aos 14 do segundo tempo, quando entrou o Pedro. Será que tem algum padrão aqui? Por exemplo, contra o Palmeiras, um jogo de muita marcação, de muito mais pegada, o Pedro foi banco. Mas ontem com o Fortaleza também muito frágil. O Palmeiras era sintético também, tem esse Pode asterisco. ser uma boa lembrança. E ontem contra o Fortaleza, o Pedro foi banco, jogou o Bruno Henrique. O Felipe Luiz tem dito que o Pedro não está no seu melhor. Então ele está dosando o Pedro, está manejando o Pedro. Me parece que ninguém está debatendo a qualidade do Pedro. Óbvio que o Pedro é um jogadoraço. Mas me parece que nesse momento está uma questão aberta mesmo. E que varia muito de acordo com o piso, característica do adversário, ideia que ele vai ter. Arrascaeta, titular do Flamengo, não se discute. Mas eu acho que no momento Pedro e Bruno Henrique estão ali brigando. Eu acho que esbarra no momento. Eu acho que esbarra diretamente na questão física de um atleta que é muito acima da média para o nível do futebol brasileiro,
mas que ficou 9 meses parado por conta de uma lesão de LCA, que, por isso que eu falei talvez seja no momento. a pior lesão para um atleta de futebol hoje em dia. Contra o Palmeiras, eu acho que tem muito a ver a questão do sintético. Ele, quando ele retorna, ele até que retorna bem. Ele faz 2 gols contra o Juventude, joga muito bem na goleada contra o Corinthians. Agora, eu acho que é uma questão mesmo de ritmo, de físico, de dosar ali a minutagem. Assim, eu acredito que quando ele conseguir pegar ali, realmente entrar na mesma rotação física dos atletas do Flamengo, do elenco do Flamengo... A gente vai ver agora o Flamengo jogar no Mundial de Clubes. Por exemplo, dado esse histórico recente, não vou ficar... Nossa, que surpresa! Caso o Pedro, por exemplo, seja banco num jogo de Mundial e jogue o Bruno Henrique. Agora, chama a atenção, e aí a gente vai pensar no que o Flamengo fez de mercado. O Juninho é um jogador que quase não é lembrado. No meio de semana, na Libertadores, por exemplo, que o Flamengo precisava fazer mais gols, o Juninho sequer saiu do banco. Então, é uma questão que é... E foi um jogador que foi pedido pelo Felipe Luiz. Eu ouvi do Felipe e do Boto, ouvi dos dois isso. Lá em Belém, na véspera de Flamengo e Botafogo, não espere do Juninho muitos gols, ele não veio aqui para entregar a quantidade de gols, ele tem outras coisas, pressionar a saída de bola, movimentação, força física, não é um grande goleador. Eu não criei expectativa de ver o Juninho, desde o começo, se os próprios chefes me venderam assim, eu já não criei essa expectativa do Juninho como alternativa ao Pedro de centroavante. Mas assim, é uma coisa pessoal, eu não criei essa expectativa. Quem criou está frustrado. Mas quando a gente comenta que o Flamengo tem um elenco de qualidade, tem mesmo, eu acho que serve para todas essas situações que a gente está discutindo, né? O jogador, quando ele... E acontece dessa oscilação do momento, quando ele baixa um pouquinho a sua condição, automaticamente ele dá espaço para outros, né? Se você tem qualidade no elenco, tem outros que estão esperando a oportunidade. Pode estar acontecendo isso com o Juninho nesse momento. Ele vinha sendo utilizado, de repente, alguns jogadores passaram à frente dele nesse momento pela questão de rendimento e opção. Com relação ao Pedro, eu acho que todas essas questões cabem. Pode ser o piso, a questão dele física de retorno de 9 meses, né? Mas tem também essa questão do que o treinador quer em relação à característica para determinado jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo, você ter Pedro e Arrascaeta para pressionar a saída de bola do adversário. Talvez você ganha com a bola, mas dependendo do adversário, se você quer fazer isso, talvez você não tenha, né? Porque você tem um Arrascaeta posicionado que vai te entregar muito com a bola. Só dá para ter um que vai ser meio café com leite na marcação, vai ser o Arrascaeta nesse momento. Se você coloca o Bruno Henrique, que é um jogador mais rápido, né, de uma mudança de direção mais rápida, ele pode te entregar isso de pressionar o adversário no campo de ataque. Ah, mas eu quero um cara de área, o finalizador. Você vai ter o Pedro, que é um cara de área de altíssimo nível, que vai... Então, assim, quando você tem elenco de qualidade, você sabe usar as peças que você tem, em algum momento um vai ficar de fora, né? E aí você tem que saber interpretar o tá de fora. Não é porque ele é reserva ou ele é pior do que aquele, não. É porque naquele momento do jogo eu preciso utilizar. Se o time te oferece essa condição. Acontece isso muito, sabe, na seleção, não digo brasileira, mas seleção do mundo todo. O cara tem um elenco e você vai ver agora o Ancelotti, como ele vai montar o time dele. A gente não sabe qual vai ser o time, mas com certeza em algum momento você vai ver que, cara, ele vai entender primeiro a característica dos jogadores que ele tem e vai procurar colocar isso. O Felipe Luiz é um privilegiado, ele tem um leque de opções de característica e velocidade. Ele está usando isso, por isso que em alguns momentos o Pedro fica fora, mesmo sendo como centroavante, né? Agora a gente tem o Caio Jorge nesse momento buscando aí o espaço, sendo artilheiro. Mas mesmo para mim, o Pedro sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro. A gente viu tantas vezes o Romário dizer que ele não jogava, ele estava lá para fazer gol. Então, assim, na minha ideia, a tradução assim, eu não tô lá para marcar, eu tô lá para ficar livre, solto, quando a bola chegar, eu faço o meu. Será que caiu o último bastião, assim, a última posição do futebol em que a pessoa não precisa mais marcar? Porque eu olho os centroavantes hoje, o Dembélé no PSG se mata de marcar. O Lautaro na Inter se mata de marcar. Eu pego os principais centroavantes do mundo hoje, os caras marcam que nem uns leões, Nas devidas proporções, a Copa do Mundo do Gabriel Jesus de 2018 foi muito afetado por isso. Verdade. Porque ele tinha uma responsabilidade imensa de marcar ao lado do Daniel Alves. Verdade. No final das contas, ele não estava na área para finalizar. E quando ele chegava na área, ele estava extenuado.
Eu acho que é uma dos pontos aí da dificuldade que ele teve, jovem, numa Copa do Mundo, vestir a 9 da camisa da Seleção Brasileira. Questões técnicas à parte, eu acho que foi muito por conta dessa decisão, ele ser esse assistente do Daniel Alves de voltar fechando espaço. Se a gente for pegar, por exemplo, uma das principais equipes do futebol mundial hoje, o Barcelona, tem um camisa 9 que é o Lewandowski, que não é exatamente um jogador de velocidade, de pressão. Acho que tudo depende do contexto do modelo de jogo. É claro, o futebol muda, as posições evoluem. A gente está falando do atacante que precisa marcar, mas a gente também vai lembrar do goleiro que precisa sair jogando com o pé. Então, assim, uma mudança do sinal dos tempos. Mas dificilmente um centroavante hoje... O Leva tem muita qualidade, né? Sim, Mais exato. pra classe. Dificilmente centroavante hoje se cria se ele não pressionar a saída de bola. Porque você está jogando com um jogador a menos na linha. Dificilmente. E ao mesmo tempo que dificilmente você jogar com uma linha de defesa que o zagueiro não saiba sair jogando. Verdade. Volante, é do seu fundamental os zagueiros ter passe hoje, Verdade. fundamental. Ó, o Flamengo teve 10 jogadores convocados, incluindo a seleção de base. Mas por que seleção de base? Porque tem jogador da seleção de base que vai jogar o Mundial, que está inscrito no Mundial. Então o Flamengo teve convocado Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandre e Gerson. Para sub-20, o João Vitor e o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves está inscrito no Mundial. Para a seleção uruguaia, Arrascaeta e Varela, e o Plata convocado para o Equador. Isso aí deu até confusão, né? Exato, porque o Flamengo acusa a seleção equatoriana de ter feito um procedimento no Plata sem autorização do clube. Está dando o que falar esse tema. Certamente vai ser assunto para ao longo da semana, quando o Brasil encara o Equador. Então, assim, são 10 jogadores chamados. E podia ter mais, hein, gente? Cabia mais. O Pedro, por exemplo, é um selecionável, que a gente... Cabia mais. Felipe Luiz fez um balanço depois do jogo de ontem sobre o semestre do Flamengo. Dá uma olhada. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Então, isso... melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho e no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. O saldo do Flamengo é tão bom, que é de 20, que o segundo melhor saldo do Cruzeiro, que são 9, mais que o dobro. O Juventude tem o pior saldo, tem menos 16. Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo e como temos para ver aí, o Flamengo está realmente bombando aí, está voando, está atropelando. O Flamengo está com toda a moral. Então, deixe nos comentários o que você acha aí desse grande confronto entre Flamengo e Internacional. Não esquece de compartilhar o vídeo aí também. É isso aí. Você que não deixou o like, faça isso agora. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E é isso aí. Vamos dar os créditos aí à Sport TV e ao André Rizek, né, pela repercussão ao vivo. E tamo junto, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera.